Ok, pessoal, então já estamos gravando. Então vamos lá, Eu boa noite. não consigo entrar agora. Ai, Vocês que... estão. Oi, Rui. Não Ai, tá. agora, já achei vocês. Achou? Agora eu preciso aumentar a tela. Pronto, achei. Tudo certinho? Pronto, agora eu vejo todos. Ótimo, ótimo. Bom, qualquer coisa vocês também dão um hi aí, a gente tá, Claro, a gente né? grita, fica tranquilo. Vamos gritando aí e participando também, vamos, né, bater um papo, Uhum. que eu acho que isso que é o legal. Trocar figurinhas, né, que eu tava falando com o Douglas. Bom, gente, então boa noite. Primeiro, né, agradecer o convite do Douglas, adorei, gosto muito desse livro, flerta aí com muita coisa que eu tenho estudado e acho um assunto interessante, né, e importante também para a gente pensar sobre, né, que é a sombra psicológica do Hélio Couto. Ele vai flertar muito com Jung, né, com a sombra de Jung, flertar com os complexos, mas ele vai trazer aí com uma nomenclatura mais acessível, né, mais esmiuçado. Leio, Thomas. Então, bom, gente, falar rapidinho aqui. Eu estou terminando a faculdade de filosofia, sou pós-graduanda em neuropsicologia, já tem um tempinho aí que eu estou nessa área do autoconhecimento, filosofia, psicologia, muito de Jung, né, sonhos, enfim. Boa noite, Thomas. Oi, tudo bem? Tudo bem, gente? Tá muito escuro. O Thomas é suíço, Thalita. Eu sou suíço. Esse é o mais novo amigo, Douglas? Cicli! Isso, eu conheci lá. Maravilha! Eu conheci em Cólica. Não sei Muito falar bem. muito, hein? Deixa eu, Thalita, deixa eu já te incluir. Primeiro tem que ver como é que funciona. Tem que colocar, acho que na... Não, Tem que mas te- acho que já tá. Tudo certo? Tá conseguindo? Um pouco Gente? Thalita Valéria. Isso. É bom de colocar no mudo, né? Nós que estamos ouvindo a Thalita por enquanto. Eu vou colocar também. Bom, também vou. Galera, vai ficar no... eu vou fazer umas perguntinhas assim. Que eu não consigo. Opa. Beleza, gente. Peraí, tá entrando uma galerinha. E, bom, então eu tenho, né, já venho estudando aí Entendeu? a nossa mente, né, a mente humana já tem aí desde 2016, mais ou menos, e até que, enfim, entrei na faculdade para, né, me aprofundar cada vez mais e ter, né, ter uma base aí bibliográfica bacana. E tenho gostado muito, né, a filosofia, ela conversa muito com a psicologia, já que é dali que vem, né, depois a psicologia, né, foi se desenvolvendo por um outro lado, mas nasce tudo ali da filosofia, né? Os filósofos eram conhecidos como os médicos da alma, né? E aí depois que a gente vem aí desenvolvendo a psicologia, né? Trazendo como ciência, e hoje a neurociência já está extremamente, tá avançando muito, né? A gente está com muita pesquisa em cima da neurociência, e hoje a neurociência, ela explica muita coisa que a filosofia já fala há 2.000, 3.000 anos, né? E isso se a gente estiver olhando para a filosofia ocidental, porque se a gente estiver olhando para a filosofia oriental, aí já é 5.000 anos, né? E a linha que eu mais gosto é a linha do estoicismo, e a linha do estoicismo, ela a terapia cognitivo-comportamental, que é uma das terapias que hoje é mais, como é que fala? Mais comprovada pela neurociência, é uma terapia que vem do estoicismo.
Então, ela usa basicamente toda a base do estoicismo, porque o estoicismo é uma filosofia prática. Então, os exercícios que os psicólogos hoje de TCC dão aos pacientes são exercícios que foram, né, formatados ali antes de Cristo, né? Então, isso é muito bacana. Isso me chamou muita atenção. E até pela minha experiência, né? Pela minha experiência de vida, que o negócio funciona mesmo. Então, vamos lá, gente. O Hélio Couto é um escritor, pesquisador, filósofo, né? Também da mente humana aí já há muitos anos, acho que há mais de 30 anos. Enfim, ele tem um site com muitas palestras gratuitas, muitos cursos, já escreveu, eu já perdi as contas de quantos livros ele tem publicado. Muito trabalho de mecânica quântica, também PNL, filosofia ocidental oriental, mitologia e espiritualidade, Jung, Freud, enfim, ele é realmente uma mente assim que expandiu e preparou, né, outras pessoas que estão aí também trabalhando nessa área da filosofia, né, da espiritualidade, etc. E ele que é o autor aí do nosso livro de hoje. E ele vai falar então da sombra psicológica, né? O que é então essa sombra? Primeiro que, quando a gente fala de sombra, parece que é uma coisa ruim, né? E a sombra, ela não é uma coisa apenas ruim. Ela pode ser, né, sentimentos negativos, sabotagem, ciúmes, inveja, ódio, né, raiva, enfim. Todos esses sentimentos vão ser jogados ali na sombra, mas também tudo aquilo que a gente reprimiu de bom, uma coisa que a gente queria ser e não foi, uma coisa que a gente queria falar e não falou, uma qualidade que a gente queria ter e acha que não tem, ou ainda não achou que foi possível desenvolver o suficiente, né? Tudo isso vai para a sombra. Né, e Jung também, todo esse trabalho do Hélio Couto de sombra é muito baseado em Jung, que estudou, eu acho que ele estudou a alma humana como ninguém, né? Ninguém outro aí estudou. E o Jung vai trazer também essa mesma vertente. Mas ele chama muita coisa de complexo ao invés de sombra. E quanto mais a gente reprime, né? Quanto mais a gente esconde, menos a gente vai conseguir usar o nosso potencial máximo, né? E por isso que a sombra tem que ser resolvida. A sombra, ela pede para ser resolvida, né? O trauma, ele pede para ser resolvido. O que eu gostaria de ser e não fui, pede para vir à tona. Então, a sombra, ela está sempre sendo trazida para a luz, no sentido né, de a gente olhar para aquilo e resolver aquilo, acolher aquilo, porque a sombra, né, esse acolhimento da sombra faz parte do processo de individuação, né, que é esse processo da gente ser, vamos dizer assim, ser o melhor que a gente pode ser, né? De usar o nosso potencial ao máximo, de equilibrar o nosso ego com a nossa essência, do ego conseguir fazer a comunicação com a essência. A gente tem... Muito se fala do ego, e aqui a gente vai falar muito do ego, mas a gente também tem que lembrar, e a gente fica, né? Também o ego, ele vem muito com essa carga negativa, né? Mas é o ego que vai pegar a informação da essência e trazer para a ação. Então, ele tem uma parte muito importante no processo de individuação, porque ele que vai receber a informação da essência, ele que vai codificar isso, e ele que vai achar uma maneira de agir dentro do mundo que a gente está hoje, né?
É claro que a gente tem que olhar muito para o mundo espiritual, mas a gente também está no mundo material, né? A gente, enfim, a realidade que a gente vive é palpável, é de casa, é de dinheiro, é de pagar conta. Então, a gente não pode também deixar isso de lado e falar, vou viver de luz, porque aí a gente vai estar o quê? A gente está saindo da realidade que a gente foi colocado. A gente está negando uma parte da realidade. Quando a gente nega a matéria, a gente também nega uma parte da nossa realidade. Quando a gente nega o espiritual, a gente também nega uma parte da realidade. Então, esse é o equilíbrio, né? Então, a essência, centelha divina, enfim, cada um vai chamar de uma maneira, intuição, ela está sempre jogando informação para o ego, e a ideia do autoconhecimento e do estudo é que o ego consiga interpretar e decodificar o que a essência está falando e pôr aquilo em prática no mundo material, porque é o ego que vai agir, né? É o ego que vai atrás, é o ego que, né, que vai fazer. Então, isso é importante. Primeiro capítulo, o mistério precisa ser entendido para tratar da sombra. Então, ele fala aqui que nada frutificará se a sombra, ou, né, a sombra está sempre ali no inconsciente, não for equacionada e resolvida. E Jung tem uma frase maravilhosa que ele diz que enquanto o inconsciente não for, não for jogado para o consciente, enquanto não vir à tona esse inconsciente, a gente vai chamar tudo que acontece com a gente de destino. Então, foi Deus que quis, eu não nasci para isso não estava, né, nas escrituras, não sei o quê. Não, né? Muitas das coisas que acontecem com a gente acontece porque são as crenças, são as sombras que estão direcionando a nossa vida. Ou seja, é o inconsciente que está direcionando a nossa vida e não o consciente, né? Então, por isso que essa sombra tem que vir para o consciente, para que o consciente consiga resolver, que é o consciente que vai resolver isso, tá? Ele que tem as ferramentas para resolver os BO, como diz. Então, aqui ele fala, a causa está na frente da pessoa, ela não quer enxergar e toda a problemática é essa. Tudo que se reprime é jogado para a sombra. Pensamentos, sentimentos, situações, traumas, tabus, preconceitos, pessoais e coletivos, né? Então, assim, não tem só a sombra individual, tem a sombra coletiva, né? Porque o que é o coletivo? O coletivo é um monte de consciência e um monte de inconsciente junto, né? E aí esse inconsciente junto, né? Por que que a gente tem tudo isso está montado, todo esse cenário material está montado? Porque a consciência coletiva, em massa, acredita nesse cenário. Então, esse cenário está aqui, né? Então, existe também o consciente, o inconsciente coletivo também. Então, traumas, tabus, preconceitos, ciúme, inveja, raiva, ressentimento, ódio, pensamentos considerados impuros, de acordo com certa civilização, com cada cultura, tudo é jogado na sombra. Ou seja, né, isso faz parte do quê? Das crenças, né? Porque tudo é crença. A gente fala-se muito hoje de crença, das crenças limitantes, que as minhas crenças, mas as crenças não são só crenças ruins, né? Se a gente acredita que a gente dá conta de fazer alguma coisa, isso é uma crença positiva, porque você vai levantar e fazer o que tem que ser feito, um pensamento positivo, autoconfiança, tudo isso são crenças, né? Hoje a neurociência, inclusive, chama muito dessas crenças de crenças raiz, né? Porque nem todas as crenças raiz
são crenças limitantes, tá? E muito dessas coisas que a gente tem, a gente joga, todas essas coisas são crenças. As crenças limitantes, então o que é uma crença limitante? É uma crença que vai achar, por exemplo, a crença que eu tenho de achar que eu não vou dar conta de fazer algo, porque eu não sou boa o suficiente, porque eu não sou inteligente igual o outro é inteligente, essa coisa da comparação, da autoestima baixa, tudo isso é um preconceito. Um preconceito é uma crença, ela está limitando você a conhecer o outro, né? Às vezes a conhecer uma pessoa maravilhosa, mas que você, essa pessoa é assim, então ela é toda ruim, como se a gente não tivesse defeito também, né? Tudo isso vai lá para a nossa sombra, tá? As projeções, né? Tudo aquilo que é projetado é o que está dentro da pessoa. A projeção é a primeira coisa para trabalhar a sombra. Então, tudo é projeção. É o tal do espelho, né? Sartre já vem aí com o seu existencialismo, com uma peça inteira teatral, né? Falando do inferno. E o que é o inferno para Sartre? Os outros, as pessoas. Então, e aí tem um ditado, né? Tem Sartre falando disso muito pomposamente, com seu existencialismo, e tem o ditado popular: bateu, doeu, pega que é teu. Então, assim, o que é isso? O outro é a minha projeção. É a projeção do meu inconsciente. Então, porque a pessoa foi sem educação comigo, porque a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, que há esses dias aconteceu isso comigo. Tudo isso é projeção. Então, eu começo a encontrar certos tipos de pessoa na minha vida. Quem nunca? Mudei de emprego porque o pessoal de lá era terrível, e aí no emprego novo, numa cidade nova, eu encontrei o mesmo tipo de pessoa. E a pessoa acha que o problema é da empresa. E não, aquilo é a projeção que o inconsciente dela está fazendo para mostrar para ela o que ela precisa resolver. E o que ela precisa resolver dentro dela. Eu só encontro gente que, sei lá, fala mal de todo mundo, que é pessimista, que reclama. E essa pessoa acha que ela não reclama, mas aí ela vai mandar o áudio para a amiga, só reclama com a amiga. Aí ela vai falar com a mãe, só reclama com a mãe. Ela vai falar com o companheiro, com a companheira, só reclama também. Mas ela não vê. Porque muitas vezes a gente não vê o que a gente está fazendo. Porque a gente está sempre olhando para fora. Né? A gente não olha para dentro, a gente não para analisar. Nossa, a gente vê uma pessoa com uma certa personalidade, a gente a primeira coisa é tipo, ao invés de falar assim, nossa, será que tem isso dentro de mim? Até porque a gente não aprendeu a fazer isso, né? Então a gente vai sempre jogando para fora. Porque o fora, o fora tá errado, o mundo tá errado, essa empresa tá errada. E a gente não, a gente sempre tá certo, né? E o que é essa projeção? É a sombra dizendo, amiga, me resolve que tudo fica bem, né? E eu tive uma experiência maravilhosa numa empresa que eu trabalhei, que a empresa de repente começou a ficar um caos. Era um instituto pequenininho assim, e eu cheguei lá, era tudo muito tranquilo, e de repente foram chegando pessoas e o clima foi mudando, e de repente o negócio ficou assim, intragável, as pessoas reclamando, você chegava lá, a galera só contando coisa ruim. Você falava, nossa, gente, e eu pensava, gente, vocês não têm uma coisa boa para contar? E nessa época eu já estava estudando isso, e aí eu falei, bom, então, deixa eu colocar em prática tudo que eu estudei, porque assim, se eu estou nesse ambiente que está ficando tóxico, de alguma forma,
eu tenho isso dentro de mim. Então, ao invés de chegar e todo dia falar, ai, que saco, vou ter que ir para aquela empresa, e o povo vai chegar, e o povo vai reclamar, e o povo isso, o povo aquilo, eu comecei a fazer limpeza em mim. E faz limpeza. E com tudo que podia. Eu usei toda a bibliografia que eu conhecia, eu usei todos os mantras que eu conhecia. E o que aconteceu foi impressionante. Porque depois de um certo tempo, as pessoas foram se renovando. Então, as pessoas que criticavam, as pessoas que falavam mal, as pessoas que queriam ver aquele lugar abaixo, começaram a sair. Um arrumou um emprego bem mais legal, que era a área dele. O outro arrumou uma namorada, sei lá, em Curitiba, mudou de cidade. A outras, sabe, as coisas. E de repente o espaço renovou. E eu falei, caramba! E eu já tava também pensando como eu pensava antes. Ai, vou ter que mudar de trabalho, porque tá insuportável ficar aqui. E eu falei, quer saber? Deixa eu testar esse negócio aí. Vamos ver. E olha, foi interessante. A sombra, também chamada de inconsciente, quer vir à tona, pois está cheia de energia. É viva, inteligente, pulsa. No fundo, ela quer ajudar a pessoa. E não há como escapar dela. Ela é tudo aquilo que a pessoa reprime, joga para baixo, tudo que a gente joga para o tapete, tudo que a gente não quer ver, tudo que a gente, enfim, não quer olhar, está na sombra. E a sombra sempre vai trazer isso para a gente. E aí, como que ele traz, né? Essa sombra, ela traz sonhos, e aí entra também, né, a Jung aí, com todos os arquétipos, com toda a questão da interpretação dos sonhos, um acidente que acontece, os atos falhos, né, aquela coisa que você diz e daí, ai, não, nossa, não quis dizer isso. Talvez o seu consciente não quis dizer, porque o seu consciente, ele está pensando, ele está segurando a sombra, mas o seu inconsciente quer dizer alguma coisa. E a gente fala, ah, não, ai, imagina, não era isso, não era aquilo. Os gatilhos, né? Ah, isso me deu gatilho, não vou mais ver isso porque isso me dá gatilho. Não, é o contrário. É olhar para isso, é olhar para o gatilho. Nossa, mas o que eu tenho que resolver com isso? Por que que isso me dá gatilho? Porque quando isso acontece, eu tenho que... eu me sinto mal, me faz mal, né? E aí vem aqui também, né? O Douglas colocou aqui o bonitinho do Jung, que o Jung sempre trabalha com a tensão dos opostos, né? Então, o consciente, o inconsciente, a luz e a sombra, tudo tem a sua sombra. E a sombra é sempre essa oposição, tá? Mas o que é essa tensão? É justamente essa tensão que a gente precisa resolver para que essa tensão esteja equilibrada. O problema não é a tensão, o problema é a falta de equilíbrio da tensão, tá? E aí, no lado do ego, sofre-se porque há consciência, e do lado da sombra, inconsciência, sofre-se porque está reprimido, né? Então, todo mundo sofre. Se não resolve os complexos, se não resolvem as sombras. Porque o ego fica ali segurando, e enquanto a sombra, o inconsciente, está jogando. Então, é um fazendo força oposta para outro, né? É tipo aquela brincadeira da corda, né? E aí ela só vai ser resolvida quando ela é aceita. É claro, Terceira lei de Newton, né? terceira lei, exatamente, né? Tudo se Para conduzindo. toda reação há uma contra-reação correspondente, com a Exato, mesma força, sentido oposto. exato. E não só, né, a lei da física, mas uma das leis universais é essa, né? Da causa e efeito. Então, tudo que eu causo, eu vou receber na mesma intensidade um efeito. Não necessariamente na mesma hora, no mesmo momento, mas de alguma maneira aquilo vai vir, né? A sombra também.
A sombra, muitas vezes, é o efeito, né? Qual que é a causa? Eu joguei alguma coisa no meu inconsciente que eu não quero resolver. Qual que é o efeito? A sombra, a repressão. E uma hora ela pede para vir, né? E aí a única solução que existe nessa tensão é transcender. O ápice dessa transcendência é o que chamamos de iluminação. E a iluminação, gente, não é virar luz, né? Não é de repente se desintegrar, virar luz e subir para o céu, né? Essa coisa. Não, iluminar é justamente essa individuação. É você se compreender, né? Como ser consciente, inconsciente, trabalhar isso. Aí no livro ele fala, né, que por volta dos 40 anos, geralmente vem as crises existenciais, os questionamentos. Por quê? Porque você já, né, tá dentro da sua carreira, você está estabilizado, né, você já tem ali a sua vida resolvida, você não precisa correr do jeito que você corria antes, e aí é a hora que você tem mais tempo, né? E aí é a hora que os questionamentos batem com mais força aí na nossa cabeça, né? E é claro, né, nem sempre a gente consegue resolver as sombras sozinho, a gente precisa de ajuda, por isso que existe terapia, psicoterapia, análise, né? Às vezes as sombras aí são muito fortes, são traumas muito fortes, e a gente precisa de ajuda, orientação, exercício, né, acompanhamento, nem, né, autoconhecimento é uma jornada aí que às vezes é um pouquinho pesada, então a gente precisa de alguém aí para acolher e para nos orientar nessa trajetória, né? Nem sempre é fácil olhar para a sombra, né? Nem sempre é fácil olhar para os nossos monstrinhos. Resistência quando o ego não dá o braço a torcer. Então, tudo que é desagradável, preconceituoso, que gera ciúme, né? O ego vai lá e joga para o inconsciente. Ele não quer. A gente não quer, né? Porque assim, não é uma coisa confortável. Nem sempre é uma coisa confortável a gente entender que a gente tem algo que a gente passou a vida inteira criticando no outro, né? Muitas vezes não é fácil certos tipos de trauma, certos tipos de perdão. Então, o ego vai resistindo. Enquanto não precisar, não, deixa isso para lá, não, esquece isso. Não olha para isso. Não vamos que o negócio não vai dar bom, né? Então, ele vai resistindo aí. Mas a gente sabe que as doenças psicossomáticas estão aí para isso, né? Você chega no médico e fala, então, isso aí é nervoso. E aí? Então, e aí você tem que resolver o nervosismo. Isso aí é por causa da sua ansiedade, né? Gastrite até já tem um nome, né? A gastrite nervosa. Você fala, não, como assim? Né? E hoje a ciência, ela já entende essas doenças psicossomáticas, essas doenças que vêm pelo nervoso extremo, pela ansiedade extrema, né? Que, enfim, que ficam piores, né? A pessoa, se ela tem uma crise de ansiedade, a doença que ela tem piora, né? Evolui. E aí, o que é isso? É a sombra, né? Existem, inclusive, várias literaturas, né? Que cada doença, ela está dizendo alguma coisa, é referente a algum tipo de sombra, enfim, que tudo isso está querendo dizer alguma coisa, né? O universo, ele está o tempo inteiro conversando com a gente, né? Seja por uma pessoa que a gente encontra e fala alguma coisa pra gente, um sonho, uma coisa, sei lá, eu te mandei uma mensagem, mas não era para você essa mensagem, será que não era para mim? Né? Então ela tá sempre querendo trazer pra gente dicas, né? Ela tá sempre, por quê? Porque isso quer ser resolvido,
né? A essência quer ser ouvida, né? O que que é a essência? A essência né, essa leveza, né? Se a gente se equilibra com a essência, a gente, enfim, tem compaixão, a gente para de julgar, a gente tem a gente chega nesse amor incondicional, né? E Jung vai falar que não existe mal, né? Existe os complexos, não deixando a gente ver, na verdade, o lado bom. Muitas pessoas se sabotam pela crença, e a gente vive, né, um teto de vidro aqui, no meu, pelo menos, é bem alto, assim, dessa coisa da autossabotagem, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas, a gente não acredita que algo vai dar certo, e aí as coisas acabam realmente não vindo para a gente, ou vem e não dão certo, ou vem e a gente provoca alguma coisa para aquilo não dar certo, e a gente continua. E muitas das vezes é o quê? Essa crença, essa sombra que não foi resolvida de alguma crença que precisa aí ser limpa, né? Que precisa ser ressignificada. E aí ele dá o exemplo da neotenia, que é a síndrome do Peter Pan, que né, são as pessoas que, enfim, não se enxergam como adultos, né? Não se desenvolvem como adultos, têm medo, né? O que é a síndrome do Peter Pan? É o medo dessa figura do adulto. A figura do adulto causa pavor na pessoa, né? E por que que a figura do adulto causa pavor? Porque tem algum trauma relacionado ali com o adulto. Ah, eu vi o meu pai sofrendo muito sendo adulto, então eu não quero ser adulto, né? Por que que o Peter Pan não quer, né, quer ser criança para sempre? Porque ele não quer ver as pessoas indo embora, ele não quer ver as pessoas morrendo, né? E aí ele descobre um mundo que as pessoas vão ser crianças para sempre. E aí ele não tem que olhar, ele não tem que encarar as perdas, né? E muitas vezes é questão de relacionamento, né? A gente faz isso, questão de trabalho, geralmente é algum medo aí que está por trás, medo de perder, medo de sofrer, né? Alguma represália, enfim, N possibilidades, né? Falar dessa água não beberei é jogar o assunto na sombra, né? Por que que a gente tem tanta raiva de algo, né? Ou de alguém que a gente fala, desta água nunca beberei. Por quê? Né? Assim, a gente não precisa realmente, você não precisa beber aquela água, mas você não precisa ter medo daquela água. Qual que é o problema? E quantas vezes a gente fala dessa água não beberei e anos depois a gente bebeu. Não só bebeu, como se jogou no rio, se lavou, né? Se afogou na água. Porque é alguma coisa que a gente, às vezes, lá no inconsciente, a gente queria aquilo. Né? A gente fala dessa água não beberei, mas o inconsciente está falando, mas eu quero beber! Me joga nessa água! E o consciente não, porque ele está com medo de alguma coisa que aquela água representa, que aquela água pode trazer, né? Que, enfim, alguma situação, alguma escolha, né? Então, tudo vai depender aí das escolhas. E aí ele fala do oposto, né? Que é a pessoa espontânea. Quando a gente tem muita sombra, e que a gente esconde muita coisa, é igual quando, sei lá, a gente tem um segredo, né? E que a gente não pode contar o segredo para ninguém. E aí parece que a gente fica até dando trimelique, porque vem uma pessoa te falar alguma coisa e aí você sabe que não tem mais nada a ver, porque você está com uma informação ali que você fala, meu Deus, não é isso, né? E você fica se segurando e você vai se segurando, né? E isso é a gente cheio de sombra,
tentando parecer natural, né? Tentando parecer natural. E o oposto disso, e é por isso que aí a gente dá com a língua nos dentes, né? É igual, sei lá, imagina que você começou a mentir um monte de coisa. Então você mente por uma pessoa, você falou uma coisa, para outra você falou outra, para outra você falou outra. Aí de repente esse mundo de gente se junta e você fala, meu Deus, e aí? Como é que faz? Né? Aí você começa a dar com a língua nos dentes, porque é isso, você não está sendo o quê? Espontâneo. O que é uma pessoa espontânea? O que é uma pessoa leve? A pessoa não tem nada para esconder, né? Ela não guarda. Se por acaso alguma coisa sair, ela não tem problema, ela vai falar do problema, ela vai, enfim, e fala até com leveza, né? Acho que todo mundo conhece alguém assim. A pessoa está sempre bem, até quando ela está ruim, ela está bem, né? Porque ela encara aquilo, ela fala, não, é assim é a vida, mas a gente já tá fazendo o que tem que ser feito, vamos continuar aqui conversando. E você fala, meu Deus, né? Porque essa pessoa, ela não tá reprimindo os pensamentos, ela não tá reprimindo os medos, né? Ela não, sei lá, não reprime o choro, ela não reprime o riso, né? Se ela quer abraçar, ela abraça, se ela quer falar, ela fala. E geralmente são pessoas mais leves, né? São pessoas mais tranquilas. Por quê? Se passar a sombra ali, ela vai abraçar também e vai sair andando com ela, tá? Não guarda, né? Não guarda ódio, não fica remoendo, né? E aí a importância de soltar. Quando se solta, há um leve instante em que não se solta, se joga nada na sombra, em que não se reprime. O Hélio também fala muito dessa coisa do soltar, né? E o que é esse soltar? A gente está sempre tentando ter tudo sob controle, né? O tempo inteiro a gente quer ter as coisas sob controle. Eu organizei assim, vai ser assim, e eu quero que as coisas andem desse jeito, e aí eu tenho que me controlar, eu tenho que ser dessa maneira, e aí a gente acaba o quê? Não deixando espaço para que outras coisas venham, né? Porque às vezes a gente quer tanto que uma coisa seja da maneira que a gente quer, que tem outra coisa vindo de outra maneira, mas que vai ser às vezes até melhor, e a gente não quer ver, não quer aceitar, né? Quantas vezes também a gente, acho que todo mundo tem uma história assim, nossa, queria tanto um negócio, não consegui, fiquei extremamente frustrada, mas sei lá, um mês depois me veio outra oportunidade que era 10 vezes melhor, que se a outra tivesse dado certo, eu não ia ter conseguido ficar com isso, e isso é muito melhor, isso tem muito mais a ver comigo, né? E o que é esse soltar? O soltar é a confiança, né? A confiança no universo, a confiança no seu inconsciente. Se a gente trabalha o inconsciente, se a gente trabalha as crenças, se a gente trabalha as sombras, não tem como muita coisa ruim vir, né? Porque quando tem muita coisa no nosso inconsciente para ser limpo, o universo vai trazer situações externas para a gente resolver aquela sombra. Não tem como uma coisa boa chegar se eu não estou resolvendo as coisas ruins. Primeiro as coisas ruins têm que ser limpas, para depois as coisas começarem a fluir, né? Esse é o soltar. O soltar é quanto mais eu resolvo essas sombras, quanto mais eu resolvo essas crenças, mais eu vou ter confiança, né? Que as coisas vão vir da maneira que eu quero. Porque eu já resolvi o que estava me travando, eu já resolvi o que estava me auto-sabotando, né? E aí, quando não mexe, ele fala uma coisa legal, né? Quando mexe, quando alguma coisa externa bate em você e dói, quando alguma coisa te causa um desconforto, alguma coisa que a pessoa falou, o tal do gatilho, é sombra. Então, está precisando ser resolvida. Agora, se você recebe uma informação, né, alguém te fala alguma coisa, por pior que seja, e para você não faz diferença alguma, entrou num ouvido, saiu no outro, é informação.
Ou seja, aquilo não está no seu inconsciente como sombra. Aquilo para você está resolvido, você sabe quem você é, você sabe que você não é aquilo, você sabe que pelo menos naquele lugar, né, você está livre das sombras. Ele fala muito da arte, né? Tem um capítulo aqui só de yoga, só de arte, que é uma coisa que mexe muito com as nossas sombras, e mais para frente a gente entra mais nesse assunto. Aí a tensão dos opostos, né? A espontaneidade, né? No paraíso celestial não existe sombra, porque já foi resolvido, né? Já a leveza já veio. E aí ele fala, né, que a gente também já falou aqui da sombra coletiva. Então, por exemplo, a ecologia, ele coloca como um exemplo, né, de sombra coletiva, que a gente acha que está tudo bem, né? Então, a gente consome, 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 e tipo, né? Não vai dar nada. Aí a Amazônia lá queimando, né? Tem muita árvore ainda. Um monte de plástico no oceano, né? Os bichos do mar, tudo morrendo com plástico. Esse instituto que eu trabalhei, inclusive, era um instituto de biologia marinha. Então, os veterinários estavam ali sempre pegando os bichos, né, da praia, fazendo, como é que fala, monitoramento das praias. E a maioria dos bichos que morriam, né, da fauna marinha que ficava encalhada na praia, já morta, eles faziam, né, a autópsia para ver a causa, e a maioria tinha ingerido não só plástico, né, mas coisas dos humanos, coisas nossas, né, sei lá, liguinha de cabelo. Nossa, liguinha de cabelo, a gente tinha uma parte assim onde todo esse lixo era classificado, e o que tinha de liguinha de cabelo era incrível, assim, né? Então, isso é uma sombra coletiva. A natureza está gritando já há muito tempo para, né, para se ter cuidado com ela, para se olhar para ela, para resolver isso. E não. Quando, como se diz, né? Não vou estar vivo quando o negócio pegar fogo, né? A pandemia foi uma sombra coletiva. A pandemia veio também, né, para dizer que realmente a nossa fauna e a nossa flora estão sofrendo com a ação humana, né? Quantas fotos aí saíram de paisagens maravilhosas que estavam maravilhosas porque não tinha gente, né? Porque não tinha ação do homem ali. Fora, enfim, igual a gente tem continentes, né, de plástico já aí flutuando, existem montanhas de roupas, né? O descarte de roupas também é uma coisa que é impressionante, assim. Existem, eu não sei exatamente os lugares, mas existem lugares assim que as pessoas, igual um lixão, que as pessoas vão no lixão procurar coisa, e aí são montanhas só de lixo. Existem essas montanhas só de roupas que foram descartadas, roupas que não venderam, enfim, roupas que, né, a fast fashion, eu acho que eles chamam, né, hoje em dia, de você compra, você descarta, e você não descarta, você nem sabe o que vai acontecer com aquela roupa, e aquilo, tudo isso vai para um lugar, né? O lixo, a gente põe o lixo para fora, mas ele continua dentro do nosso planeta. A gente só pôs para fora de casa, mas ele continua no planeta. A roupa que eu descarto, que uma fábrica gigantesca descarta, ela não vai descartar uma roupa, ela vai descartar toneladas de roupa. Ela vai descartar para um lugar X, mas ela descartou para fora da empresa dela, mas ela não descartou para fora do planeta, né? Inclusive já tem lixo no espaço, né?
O espaço aí está cheio já de lixo espacial, né? Então, até no espaço a gente já conseguiu levar lixo. Inflação do ego, um perigo às conquistas. Então, é isso, né? O ego, ele às vezes está um pouquinho cego, porque ele não quer olhar para dentro, ele não quer resolver as questões que estão no inconsciente. Então, ele vai. Quando a gente não olha para dentro, quando a gente não encontra alguma coisa, quando a gente não encontra as respostas dentro, a gente tem que encontrar o remédio fora, né? Então, a sede de poder. O que é a sede de poder? O que é a sede de comprar coisas? O que é a sede de ter um monte de coisas, de ser o mais poderoso, de ser o mais rico, né? E não estou falando que não tem problema nenhum a gente ser rico, né? Prosperidade, o universo é extremamente abundante, todo mundo pode ser rico. A questão é eu ser rico para tapar os problemas que eu tenho dentro de mim. Então, eu vou usar o dinheiro, eu vou usar o consumo, eu vou usar o poder para balancear as sombras que tem dentro de mim, os traumas que tem dentro de mim, e aí a gente vê o que foi o nazismo, né? O nazismo foi isso, foi uma pessoa extremamente confusa mentalmente, espiritualmente, e que, né, dentro ali da sua frustração, usou uma maneira de se sentir o mais poderoso dos seres, né? E aí a gente tem também, enfim, aqui ele fala, né? A pessoa sobe uma montanha, já acha que vai subir o K2, conquista um país, já quer conquistar o mundo inteiro. E quantas, né? Aí história, os professores de história vão poder falar mais, né? Quantas, como é que fala? Quantas potências vieram abaixo porque não viram o limite das conquistas, né? Enfim, Império Romano, né? Quero conquistar o mundo inteiro. E aí, quando rui, aí é para baixo para sempre, né? Então, essa é a inflação do ego. E a inflação do ego, ela está ligada à sombra. Porque se eu não resolvo o que tem em mim, e eu vou guardando, eu vou jogando, né, para baixo do tapete, eu vou enfiando lá no inconsciente, essa sombra vai me abrindo um buraco por dentro, vai me abrindo um vazio por dentro, né? Por quê? O que é esse vazio? Eu vou ficando cada vez mais longe da minha essência, eu vou ficando cada vez mais longe da luz. E aí eu vou formando esse abismo, e aí eu vou formando esse vazio, né? E aí o ego tem que compensar. Aí é a lei lá da compensação, tem que compensar um dos lados. Então, eu estou deixando a essência lá para trás, aí está ficando um vazio, estou deixando esse vazio. Então, esse vazio desse abismo, eu tenho que tampar com alguma coisa. Aí é o ego que vai fazer esse trabalho. Então, eu vou ter sede de poder, eu vou ter sede de vingança, eu vou querer ser o maior de todos, eu vou querer ser o mais milionário, eu vou passar por cima de todo mundo, né? E isso vai inflando, inflando, inflando. Né? E ele dá o exemplo do cassino, né? O que é cassino? Não só o cassino, né? Mas os jogos de azar que eles chamam. Eu jogo uma fichinha, ganhei duas. Opa! Aí eu joguei duas, ganhei quatro. Joguei quatro, opa! E aí eu vou inflando. E aí eu vou inflando. E chega uma hora que eu falo, eu vou quebrar a banca. Porque hoje eu tô com a minha sorte assim lá no alto, porque hoje eu tô top. E no fim, né, a pessoa sai e perde tudo,
né? Ela podia ter parado em algum momento, ter levado uma graninha, mas não, né? Ela vai se sentindo cada vez mais poderoso, mais poderosa, e a gente sabe, né, esse sentimento. E por que que a gente quer se sentir tão poderoso? Porque tem alguma coisa faltando ali na gente, né? Porque aquela pessoa extrovertida, aquela pessoa leve, né? Ela não tem, geralmente não tem apego, né? Tipo, vamos jogar alguma coisa. Ai, perdi! Ai, mas que maravilha! O jogo foi maravilhoso! Eu tava aqui para brincar, né? E outra pessoa possessa que perdeu e vira a mesa e joga as coisas e briga com todo mundo, né? Porque ela estava usando aquele externo, estava usando a inflação lá exterior, que aquilo estava acalmando o interior dela, né? As compulsões acalmam o nosso interior. A gente é como se a gente calasse a sombra tá lá gritando, 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 né? Igual, imagina a criança tá gritando, tá fazendo birra, você vai lá dar um chocolate para a criança, ou então põe ela na frente da televisão. Acabou. Você fala, ai, que maravilha. Mas será que eu resolvi o problema? Eu resolvi o problema naquele momento, mas eu não resolvi o problema, né? Eu não eliminei o problema, eu não transcendi o problema. Eu só, né? Igual a torneira quebrou ali. Deixa eu amarrar com um negócio aqui. Uma hora você vai ter que desamarrar, ou então o negócio vai ficando cada vez pior, né? Então, essa é a inflação do ego. E a inflação do ego diz muito sobre a gente também. Ele fala, né, que existe um crescimento linear infinito, mas que há ciclos, né? Essa é uma das leis universais também, que é a lei do ritmo. Então, a gente pensa como um pêndulo de um relógio. Uma hora ele está em cima, mas uma hora ele vai para baixo. Ele chega no ápice dele, lá em cima, mas depois ele vai chegar no ápice dele embaixo. E o símbolo, né, o Douglas até colocou aqui, o símbolo do infinito. O que é o símbolo do infinito? Ele vai, mas ele volta. Ele sobe, mas ele desce. Mas depois ele sobe de novo. Mas depois ele desce de novo. E assim infinitamente, como um pêndulo. E a lei do ritmo é essa, né? Tudo tem o seu alto, tudo tem seu baixo. E isso a gente vê na nossa vida o tempo inteiro, né? As coisas vão bem, as coisas vão mal. Não é que a gente se joga no penhasco de ruim, mas tem hora que as coisas estão mais tranquilas na nossa vida e tem horas que não estão tanto, né? E que uma hora, e aí também vem a lei da causa e efeito, junto com a lei do ritmo, uma hora o universo vai pedir isso de volta. O universo, ele é muito mais inteligente que a gente. Então, ele está indo, ele vai te dando corda, ele vai te dando corda, ele vai te dando corda, e uma hora ele fala, bom, agora eu cansei de brincar com você, porque você não está vendo seu limite. E aí, né, aí a queda é muito maior, né? Quanto mais a gente infla o ego, mais a nossa queda né, vai ser maior. Que mais? E aí ele dá o húbrios, que era um conceito grego antigo, que é traduzido como a insolência aos deuses, né? Ou seja, eu quero ser maior que Deus. E que insolência é essa nossa, querer ser maior que Deus, né? E aí Deus vai testando a gente, né? E assim, entendam Deus dentro da maneira de vocês, né? Os deuses, o Deus, enfim, essa inteligência aí que a gente ainda não consegue explicar tanto, mas a gente, né, a gente vê que tá por aí. Então, esse húbrios, né, essa vontade de ser maior que Deus, tinha um rei, eu acho que o Luís XIV, que falava que eu sou o sol, eu sou maior que o sol, alguma coisa assim, né? Enfim, a queda
foi alta. Né, quando a gente está muito aí no irreal, né? Quando a gente não coloca, é isso, é o equilíbrio. A gente tem que sonhar, a gente tem que querer sempre mais, mas qual que é o contraponto disso, né? Sempre na realidade, sempre né? Sem dar um passo maior que a perna, né? Esse húbrios aí é você querer voar, né? Sem conseguir. E aí, enfim, é isso, né? Algo alucinante que a gente não, a gente acha que a gente consegue, que a gente consegue ter esse ritmo, né? Dessa expansão, dessa expansão, dessa expansão. Mas enfim, somos mortais, né, gente? Não somos deuses ainda. Não ter tempo para conversar e aí coisas que vão mais para a realidade, né? Então, quando a gente sai da realidade, quando a gente vai dar um passo maior que a perna, quando a gente quer ser esperto, né? Ah, eu vou ser mais esperto que o outro, né? Eu tô achando que eu tenho mais poder que o outro, eu tô achando que eu sou mais inteligente que o outro, eu tô achando que eu sou mais esperto que o outro, né? Então, isso é a insolência dos deuses. E tudo isso nos alerta para a sombra. Tudo isso nos alerta para a sombra, né? E aí, não só ele, né? Mas tem essa coisa de você acordar às 3 horas da manhã. Dizem que às 3 horas da manhã é um horário, sei lá, meio ocultista aí, uma coisa, portais se abrem, e aí também cada um tem uma nomenclatura para isso, né? Mas geralmente quando você, sei lá, você acorda sempre muito às 3 da manhã, às 3 da manhã, às 3 da manhã, e você não consegue mais dormir, né? E você fica incomodado, provavelmente é a sua sombra querendo falar com você. E aí entra Jung, né? Entre os sonhos, entre o inconsciente. Geralmente às 3 da manhã é o horário que a gente está começando, né? A neurociência fala assim, pelo nosso ciclo circadiano, que é essa coisa de a gente acordar de manhã com o sol e dormir à noite, né, com a escuridão, e tudo isso afeta a nossa biologia, o nosso metabolismo. E aí, com isso, né, se a gente tem um ritmo dentro desse ciclo circadiano, então, dali 10, 11 horas da noite a gente já está na cama, a gente já está fazendo uma higiene do sono. Lá pelas 3, 4 horas da manhã é a hora que a gente acessa a profundidade do nosso sono. E aí é quando a gente sonha. A gente não sonha a noite inteira. Então, se eu durmo 8 horas por noite, não é que eu fiquei 8 horas sonhando. Eu sonhei ali umas 2, 3 horinhas, que é exatamente quando você cai na parte do sono mais profundo, você tá ali inconsciente mesmo, né? E aí é quando vem os sonhos, e aí é quando vem os arquétipos, aí é quando vem as sombras vêm conversar com você, enfim. Aí entra Jung nessa parte das interpretações dos sonhos, é essa hora. E se você está sempre acordando a essa hora, que talvez alguma sombra sua, a hora que você começa a se aprofundar ali no seu inconsciente, a hora que seu inconsciente abre, porque aí ele abre, aí ele coloca tudo na mesa, né? Ele coloca todas as cartas na mesa. O inconsciente é a hora que tudo vai para a mesa, é a hora que todos os monstros saem para andar, para se divertir, é a hora que, né, que as sombras vão dançar, é a hora que, tipo, graças, me libertei. Esse é o momento, né? Por isso que a gente sonha muitas, né, com muitas coisas, às vezes coisas, você fala, meu Deus, por que eu sonhei com isso, né? E aí, se você acorda ali toda hora, porque muitas vezes a sombra, uma sombra muito forte sua, saiu, né? Se libertou. É a hora que a gente abre as portas, né? Do inconsciente. Então, os monstrinhos começam a correr.
E aí um desses monstrinhos é um monstrinho grande, é um monstrão. E aí, a hora que ele bate ali no inconsciente, a gente acorda, porque nem no inconsciente a gente quer ver. É tipo assim, esse monstro eu não vou deixar sair. Tipo, abrir a porta para todo mundo sair. A hora que eu vejo o monstrão vindo, não, esse aí não pode sair. Aí eu fecho a porta. Fechei a porta, eu acordei. Então, alguma coisa tá sempre, não tá deixando nem o meu inconsciente quer ver aquilo. É mais ou menos assim, né? Então, é uma boa também dica aí pra gente pensar sobre, né? Eu, quando acordo 3 horas da manhã, eu fico lá assim, olhando o teto, pensando. Aí já fico, "Ixi, será que eu vou ver alguma coisa? Será que alguma coisa vai conversar comigo? Que eu já fico pensando o que está acontecendo. O capítulo 4, as escolhas. E aí ele vai falar, né? A gente tá falando dos sonhos aqui, do inconsciente, do sonho REM, e, e aí ele traz também os arquétipos, né? Como eu disse, esse livro ele é muito baseado na obra de Jung, e Jung foi um dos grandes autores e pensadores que trabalhou com os arquétipos, né? E Jung e também o Hélio vão. Quem trabalha com arquétipo fala que a gente sempre está vivendo sobre um arquétipo. A nossa vida é um arquétipo, o que acontece com a gente é um arquétipo, os papéis que a gente veste, né, para trabalhar no mundo exterior é um arquétipo. E aí, quando a gente entende esse arquétipo, a gente consegue equilibrar o arquétipo. Então eu tô com um arquétipo muito da guerra, sei lá, eu tô com muita raiva, eu tô, né, com muito fogo. O que contrapõe? Que arquétipo contrapõe? A gente sempre vai contrapor, né? Porque a questão é o equilíbrio. Nem muita leveza, porque aí eu vivo no mundo da lua, e aí eu não consigo entender esse mundo daqui, que é o mundo que a gente vive, eu não consigo pôr o pé no chão, e isso vai me trazer problemas, né? E nem muito pé no chão, porque aí também eu não estou vendo a outra parte, eu não estou vendo a essência, eu não estou vendo o lado espiritual. E o arquétipo vai trazer isso. Eu estou usando muito um arquétipo X. Então qual que é o contraponto desse arquétipo? Então eu vou usar o contraponto do arquétipo para equilibrar as energias. O que é o arquétipo? O arquétipo é uma energia. É a energia primordial, né? Então, se eu falo do arquétipo da mãe, é a figura energética da mãe. E o que é essa figura energética da mãe? O que é o simbolismo perfeito da mãe, né? O arquétipo é a imagem perfeita de algo. Lembrando que o arquétipo, ele também tem a parte positiva e a parte negativa. Eu tenho a luz do arquétipo e eu tenho a sombra do arquétipo, né? Então, o arquétipo da mãe. A mãe é a que gera, a mãe é a que cria, a mãe é a que abraça, mas qual que é o contraponto desse arquétipo da mãe? A mãe cria, mas a mãe também pode destruir, né? Tá aí Medeia, né? Acho que foi Medeia, né? Que assassinou os filhos e tal. O arquétipo, vamos dizer assim, é a sombra do arquétipo da mãe. Então, tudo tem o seu contraponto. E o arquétipo também, porque ele é essa visão perfeita, né? Aqui nesse mundo que a gente vive, nessa realidade, a gente vive numa realidade dual. A gente vive numa realidade yin e yang, né? Em outra realidade não existe esse dual, né? Deus não é dual, mas é isso, não somos deuses, a gente não, né? A gente está na Terra e a Terra é dual. Então, os nossos arquétipos também são positivos
e negativos, né? A sombra dele também vai dizer muito. E estudar esses arquétipos é a simbologia, né? A simbologia das coisas, tanto da nossa vida, tanto, né, por exemplo, o arquétipo do herói. É aquela pessoa que quer salvar todo mundo, que vem para trazer a solução de algo, e aí ela vai pegar todo mundo para resolver o problema de todo mundo, e aí ela vai desbravar, ela que vai sair, ela que vai para frente, ela que vai lutar, ela que vai dar a cara para bater, né? Ela está vivendo o arquétipo do herói. Mas aí qual que é o contraponto do arquétipo do herói? Qual que é o equilíbrio do arquétipo do herói? Né? Para que a pessoa não se perca no caminho, né? Muitas vezes a gente acaba se perdendo no caminho mesmo, é normal, né? E aí, enfim, né? Não vou entrar muito nesse assunto porque eu não sou muito expert nesse assunto, mas tá aí, o que que é a mitologia, né? Não só a mitologia grega, toda a mitologia. A mitologia foi a primeira forma que o homem encontrou de explicar as forças da natureza, de explicar o ser humano, de explicar as forças do ser humano, de explicar o consciente, porque na época né, que foi criada a mitologia, a gente não sabia de consciente e inconsciente, né? A gente não tinha não sabia o que era sombra, então eu vou lá e crio Hades, né? Aí eu vou criando personificações para o que acontece comigo. Então acontece uma coisa boa. Nossa, olha, a gente se apaixona. Olha que lindo o amor. Então eu vou criar uma personificação para o amor. Mas tem a guerra. Tem gente que mata os outros. Então isso é uma outra energia, né? Na época né? Isso aconteceu porque o Deus tal tá furioso, porque alguém, sei lá, invadiu o reino, e tudo era simbólico, né? A mitologia, tudo era simbólico, que era uma forma do homem compreender o que estava acontecendo e dar um nome para aquilo, né? Se entender naquilo. E aí, enfim, a filosofia é um desdobramento da mitologia. Aí a psicologia é um desdobramento da filosofia. Então, assim, na raiz de tudo isso, o que que a gente tem? A gente tem a mitologia, a gente tem os arquétipos, né? A gente tem a simbologia. Existiu uma época que a gente era muito simbólico, né? Tudo era muito simbólico. Por que que as bruxas foram queimadas? Porque eram mulheres extremamente simbólicas. Elas não eram bruxas, não estavam fazendo feitiçaria, né? Mas elas entendiam as forças da natureza, elas reverenciavam os elementos da natureza, o sol que nos aquece, nos dá vida. Então, elas iam lá e agradeciam o sol. Faziam muito bem elas, porque sem o sol a gente não vive, pois sem a lua também não. Então, elas iam lá e reverenciavam o sol, a natureza, os animais, né? O poder de cada animal, aí entre os arquétipos de poder, os animais de poder, né? Elas apenas estavam conectadas com um simbolismo da vida, da natureza. Mas aí, como aquilo estava indo contra a, a nova ordem, né, da época, então queima, já tira daqui, já para não atrapalhar o nosso novo simbolismo, porque foi isso, né? As bruxas estão atrapalhando o nosso novo simbolismo. Daqui para frente não é esse simbolismo. Olha a sombra, né? Porque o poder que estava por trás de se trazer um novo simbolismo para se ter o poder, né? Porque as bruxas não manipulavam o poder, não manipulavam as forças, elas reverenciavam, elas estavam ao lado das forças, mas alguém viu que, opa,
Se a gente manipular esses símbolos, se a gente manipular essa simbologia e a gente dizer para as pessoas isso, a gente vai ter poder, né? E aí vamos eliminar essa galera para essa galera não vir atrapalhando o nosso trabalho, né? Aí é o húbrios, né? Tava querendo ser maior que Deus, estava querendo ter o poder maior que Deus, né? E aí, geralmente, quando a gente não aceita muito certo simbolismo, né? Muito simbolismo, provavelmente é a sombra, né? E eu falo por mim que durante muitos anos da minha vida eu não aceitei o simbolismo de ser mulher. Ai, mulher é cíclica. Ai, a mulher tem os altos. Ai, o TPM. Nossa, eu revirava os olhos para isso. Falei, ai, que coisa chata, né? Porque eu não aceitava. Tinha alguma coisa lá no meu inconsciente que, ser mulher é sofrimento, a mulher tem que ficar em casa lavando louça, a mulher não tem voz, a mulher, né? A mulher não vai para a luta, a mulher. Então, eu fui negando essa parte do feminino. O que que é o feminino? É um arquétipo, feminino e o masculino. E todos nós temos os dois arquétipos, né? E quando a gente não trabalha esses dois arquétipos, quando a gente não equilibra, né, ânimos e ânima, a gente vai sofrendo aí, né? Então, então pode ter várias coisas, né? Então pode ter uma mulher que é muito frágil, né? Ela é muito donzela, porque ela não tem, a força masculina, ela não olhou para a força masculina que ela tem. O que que é, né? A força masculina é a força da ação, é do fazer, é do ir para a guerra, é do lutar, e a força feminina vai contrapor, né? É a força do acolher, do aconchego, do gerar, né? Então, eu sou muito ansiosa, eu quero que as coisas para ontem. Bom, provavelmente, então, eu não aceitei ainda muito meu lado feminino, porque a mulher fica 9 meses gerando uma criança. E ela tem que ter paciência, né? E ela tem paciência, porque ela sabe que se aquela criança vier antes, ela pode não sobreviver. Então, uma mulher grávida nunca vai ficar assim, ai, tem que nascer logo, o bebê está com 6 meses, ai, tem que nascer logo essa criança. Não, porque ela sabe que se aquela criança nascer ali, vai para a incubadora, pode ser que não sobreviva. Mulher começa a falar, ai, esse bebê tem que nascer logo depois que já passou lá, ai, gente, eu não sei, 40 semanas, qual que é né, o ápice aí dos 9 meses. Aí sim ela começa a querer que a criança nasça. Por quê? Porque ela completou o ciclo de geração dela. Então, se a criança também não nascer dali para frente, a criança também pode ter um problema, né? Pode acontecer alguma coisa ali. Da outra forma, eu sou uma mulher que vou à luta, e eu faço e aconteço, e deixa que eu arrumo, e eu vou trocar o chuveiro, e sai daqui. Bom, então eu estou muito no meu ânimos, né? Eu estou muito do lado masculino da minha força e estou deixando o meu lado feminino de lado. E todos esses contrapontos, homens, mulheres, independente, né, de gênero e de orientação sexual, a gente tem feminino e masculino. E essas energias, né, precisam estar equilibradas para a gente usar o nosso, para a gente conseguir usar o melhor da gente. É no equilíbrio que eu consigo usar o melhor de mim, né? Então, ele fala bastante, ele fala da Ananke, que é a que faz acontecer. E aí são os arquétipos, né? Aí tem Temis, tem Eros, né? A gente consegue Vênus,
o Hades, quem está acompanhando Sandman aí, é completamente arquetípico, né? Completamente simbólico dentro dessa linha aqui dos arquétipos, das sombras, é bem bacana. Ele fala de uma série que é o Alienista. Essa série estava no Netflix, eu não sei se ainda tá, mas eu assisti, conheci por causa do livro, fui assistir e é bem bacana, porque o alienista ele está entre o filósofo e o psicólogo. Então, quando, né, os filósofos começam aí a querer ser mais ciência, né? Quando eles começam a querer estudar mais a fundo a psique humana, e eles começam a se desprender um pouco da filosofia, vem o alienista. Aí o alienista vai dar origem ao psicólogo, ao psiquiatra, né, a psicanálise. E aí esse é um seriado que se passa, sei lá, sei lá, 1800 e alguma coisa, tanto é que ele termina o seriado falando de Freud. Ah, tem um cara aí que está trazendo umas ideias novas, e aí no fim a gente descobre que é Freud. Então é bem nessa, como é que fala? Nessa ligação. E aí esse seriado é justamente um alienista que começa a olhar para as pessoas em surto e tentar compreender o que fez elas surtarem. Por que que aquela pessoa tem aquela condição? Por que aquele garoto é meio estranho? Por que que aquele cara matou o outro? Né? Ele vai olhar com um olho clínico, ao invés de falar, nossa, esse cara é um assassino, é um psicopata. Não, ele quer entender o que que leva uma pessoa dessa a cometer um crime. O que que leva uma pessoa a entrar em surto e nunca mais sair, né? E aí é a hora que... E aí, então, ele vai falar muito das sombras, né? Porque pessoas muito traumatizadas, aí ele começa a investigar o passado da pessoa, de onde essa pessoa veio, o que que essa pessoa viveu, e aí ele vai descobrindo os traumas. E aí ele vai compreendendo o que levou aquela pessoa a chegar naquele ponto, né? E hoje a gente, enfim, né, os traumas estão aí. As pessoas que são muito más, né, as pessoas que cometem muitos crimes, né, essas pessoas que a gente chama, isso é uma abominação humana. Eu acho que tirando a psicopatia, que é uma coisa que até a própria ciência e a neurociência, né, não consegue ainda muito entender, mas eu acho que tirando a psicopatia, a maioria das coisas, porque o psicopata não necessariamente tem um trauma, assim, ele já meio que nasce na psicopatia, mas a maioria das outras coisas vem com algum trauma muito forte, vem com alguma ruptura muito forte, que não foi resolvida. Ou seja, sombras que não foram resolvidas. As pessoas que às vezes vivem em surto, elas estão sempre com medo de alguma coisa, porque alguma coisa no passado aconteceu, aquilo não foi resolvido, foi ficando cada vez maior e tomou conta da pessoa. Aí toma conta da pessoa, né? Por isso que resolver isso é importante, para que isso não tome conta da nossa vida, para que a gente flua, aí ele entra na fluidez divina. Por que que a gente resolve sombra? Para a vida da gente ir para frente, para a gente fluir, né? Aí tem Heráclito, né? As águas do rio, a gente não quer a mesma água, a água do rio não quer a mesma. O que é isso? É o vir a ser, o devir. É porque a gente está sempre em constante movimento, né? Lá o infinito, a gente sempre vai estar em movimento. E a gente precisa estar em movimento, porque tudo está em movimento.
tudo está se movimentando, tudo vibra, né? Aí eu acho que quem falou da física aí vai falar também, né? Nada está parado no universo. Se a gente for olhar lá, qual que é a última partícula da gente? É o átomo. E o que é o átomo? Se não é uma coisa que está em constante movimento, em constante vibração, né? As energias opostas ali. Né? E tudo é átomo. Então, tudo que a gente está vendo, desde a gente, computador, a parede, o copo, a água, tudo é formado de moléculas que no fim das contas lá no final das contas são átomos. Tudo no seu final é átomo, né? E tudo está em movimento. Então, a gente também tem que estar em movimento. Quando a gente não se move, o que é uma água parada? Uma água parada dá dengue. E o que é uma mente parada, que não flui, que não segue o fluxo, que para, né? A barragem, né? O que acontece com a barragem? Ou ela fica travando ali a água e a água nunca vai sair dali, ou a força da água vai ser tão grande que vai jogar a barragem fora. E aí o que acontece, né? A força da água que estava presa ali sai destruindo tudo. E muitas vezes, né? Quem nunca teve um acesso de raiva, quem nunca teve um acesso de nervosismo, sobra para tudo, para todo mundo, até para quem não tem nada com isso. E aí, enfim, você vai chutando, né? Como se vai chutando os baldes, vai colocando os trem abaixo, vai tacando os trem para cima, né? Por quê? É aquela sombra que estava ali na barragem. E você estava ali, né? E o ego é a barragem. O ego estava ali, fica quieto, fica quieto. E aí, uma hora, a sombra é muito mais forte. Por quê? A sombra, ela vai ganhando força. Porque tudo está em movimento, tudo está em expansão. E ela vai, e ela vai. E uma hora ela é muito mais forte que a gente, né? E por isso que a gente tem que soltar, que a gente tem que olhar para a sombra, resolver a sombra, né? E estar sempre resolvendo a sombra. Porque se eu estou sempre olhando para essa sombra, né? Aí entra a filosofia, aí entra o pensamento, aí entra a meditação, né? O que é a figura do filósofo, né? Tem a estátua do pensador, que é, né, bem característico aí quando a gente fala de filosofia. É um cara que parou para se analisar. E é isso que a gente tem que fazer. E assim, não é só também ficar lá, né? Eu vou ficar o dia inteiro aqui me analisando. Não, e o mundo que está acontecendo lá fora? É o equilíbrio. Então, eu paro para me analisar, para entender o que eu preciso, o que está dando certo, o que está dando errado, o que está dando errado, o que eu preciso mexer, o que eu preciso fazer, o que eu preciso resolver, para aquilo ir fluindo. Então, eu não construo barragem. Não tem barragem em mim. Então, o máximo vai vir uma sombrinha, assim, né? Aqueles cachorrinho, né? Filhotinho que vem te morder e você fala, ai meu Deus, que susto, né? Ou uma criança que te dá um susto, fala, ai meu Deus, Nossa Senhora, né? E é isso. Aí essa vai ser a sombrinha. Ela vai sair e ela vai ser tão fraquinha, tão pequenininha, que a gente vai até rir dela. Pai, que fofinha essa sombrinha, né? E aí a gente deixa o fluxo. Então, a água, né? Se a gente vamos fazer a analogia aí da barreira, né? Da represa. Se as minhas águas estão sempre fluindo, se eu estou sempre analisando, se eu estou sempre me questionando, né? Se eu estou sempre tentando achar o melhor de mim, se eu estou trazendo tudo para o meu interior, então acontece no externo, opa! O que está acontecendo aqui para isso no externo ter? Isso é um sinal. Isso é uma simbologia. A vida me dando uma simbologia de algo que eu preciso resolver em mim. Fui lá, alguém passou e nossa, essa pessoa,
Ai, que pessoa, ai, nossa, que pessoa. Ai, você viu aquela pessoa? Opa, o que que essa pessoa estava querendo me mostrar? O que que tá dentro de mim ali que fez, né? Ó, o inferno são os outros. Que inferninho é esse aí que a minha sombra, que meu inconsciente é um presente. É um presente. As pessoas que nos irritam, as situações que nos irritam, na verdade, são um presente do nosso inconsciente para a gente resolver aquilo e deixar as coisas fluírem cada vez mais. E a gente poder alcançar o nosso potencial máximo, né? Todo mundo, todo mundo está aqui para ser o máximo do que pode, né? E assim, enfim, quanto mais a gente faz o que a gente veio para fazer, quanto mais a gente usa as coisas boas que a gente tem, né? Quanto mais a gente se encontra na vida, mais a gente tem para dar, mais a gente tem para expandir, mais as pessoas se beneficiam, mais a gente se beneficia, mais coisa a gente constrói, né? Tanto é que é uma pessoa vitimista, dramática, ai, nada dá certo para, ai, porque Deus não olha para mim, ai, porque tudo dá certo para as outras pessoas. Uma pessoa dessa não está vivendo nada do que ela veio para viver. E o que que é esse vitimismo? O que que é esse drama? A sombra dela, né? Cada vez que ela fala, ai, coitada de mim, tem o desenho, né? Ó vida, ó céus, que eu esqueci, acho que é o Hatch, não sei, um desenho antigo, que ele ficava, tudo para ele estava ruim, né? Ó vida, ó céus, é o que é a sombra. Aquele desenho é a sombrinha andando, né? Aí aqui, continua, ele fala bastante aqui dos arquétipos, né? Da simbologia, que a Temis era, inclusive tem uma amiga chamada Temis, que é a que dá bom senso, né? Então, se não me engano era Zeus, se não me engano era Zeus, que começava as reuniões, né? Tem essa parábola, né? Que Zeus começava as reuniões com Temis na mesa, porque a Temis era a deusa do bom senso, era a deusa do equilíbrio, né? Aqui a figurinha. Então, quando Temis estava na mesa, os outros deuses sabiam que eles tinham que dar uma baixadinha de bola, que o ubris dele precisava dar, né, dar um tempo ali, porque você estava com a própria justiça ali na sua frente, né? E não só a justiça dos homens, né? A justiça divina, né, das leis universais, né? Ele fala, né, a gente tem uma certa problemática, né, com arquétipo, com simbologia, porque por causa da nossa cultura, né, da cultura ocidental, a cultura oriental, ela é muito mais ritualística, né? A cultura oriental, ela vive o dia a dia dela com ritual, é muito louco, assim, você vê uma cultura oriental em, em movimento, porque tudo é muito simbólico, tudo tem um ritual de acontecer, e aquilo, todo esse ritual, toda essa simbologia, ela está junto com a vida prática. Então, não é que os orientais ficam o dia inteiro fazendo ritual, não é que eles ficam o dia inteiro venerando a cerejeira. Ah, cerejeira, oh, cerejeira. Não, né? A cerejeira, ela tá ali, ela não vai ser cortada, ela tem a simbologia da floração, né? Eles vão parar, eles vão olhar, internalizar aquilo. Ao mesmo tempo, eles estão indo trabalhar, estão indo pegar o metrô, lotado, né? Então, e a gente não teve muito essa coisa da simbologia, né? É, do ritualístico, né? A gente ficou muito, o ritual
ficou muito para as religiões, e muito assim, as religiões de matriz africana, e aí rola muito preconceito, e aí vem a sombra, né? E aí a gente foi formando uma bola de neve gigantesca com isso, né? Que mais? Compulsão, né? Compulsão, crescimento contínuo, que a gente falou. O ego não admite que nada o contradiga. Por quê? Porque ele tá querendo esconder. E assim, ele não faz isso de propósito, assim, né? Porque não é porque ele é mau. É porque a gente quer se defender. O ego que defende a gente, né? É o ego que vai defender a nossa carapuça, como diz. Então, ele tá fazendo, na verdade, o trabalho dele. A gente só tem que falar assim para ele: calma, filho, que não é só você que está aqui, tem essência também. Vamos conversar, vamos sentar, vamos resolver, né? É tipo a democracia, todo mundo tem direitos. Não é só você que tem direito aqui. Vamos escutar o coleguinha, né? É mais ou menos isso. Então, né, a ação de Têmis é benevolente. Então, tudo é benevolente, né? Tudo é perfeito, tudo acontece para o bem. Por mais que parece caótico, na verdade, o caos, ele tá vindo para equilibrar o negócio, né? Se não tivesse desequilíbrio, não precisaria vir uma força muito forte para equilibrar a loucura que está acontecendo, né? Então, como disse, a justiça divina nunca falha, né? E aí, enfim, também cada um tem um tipo de ditado, cada um tem uma crença, mas no final é nesse sentido. Tudo está vindo para contrabalancear o que a gente não está equilibrando. E a gente vê isso na história da humanidade. Toda vez que a humanidade não equilibrou as suas forças, toda vez que a humanidade começou a pender para um lado, aconteceu uma tragédia muito grande que trouxe a galera de volta para a realidade. Então, o Uber estava indo, o ego estava indo, e nossa, sou Deus. Ai, tô me sentindo, ai, sou Deus mesmo. Ai, cada vez mais tenho certeza que eu sou Deus. E aí, né, igual criança. A criança vai indo, você vai deixando. Você vai deixando a criança ir, né? Até que uma hora você vê, não, agora ela não pode mais, porque agora ela não está mais segura. Você vai lá e pega a criança de volta, né? É mais ou menos isso com todas as energias, né, que estão envoltas aí na nossa vida. E aí tudo isso é um convite para a gente prestar também mais atenção nessa parte e equilibrar as partes, né? Tudo isso é um convite para o equilíbrio, e é que no equilíbrio que as coisas vão fluir, né? Aí vai falar do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é todas essas forças juntas, né? Então, é uma crença que todo mundo acredita junto. É uma sombra que todo mundo tem junto, né? E aí, quanto maior, né? Quanto mais, maior número de pessoas estão dentro daquela crença, né? Mais ela vai ganhar força, né? Tá aí várias histórias, né? Vários contos, várias tradições, crendices populares, né? Tudo isso foi sendo construído ao longo de muitos e muitos anos, de milênios, né? Até que aquilo se fortalece. Quanto mais energia a gente coloca, mais aquilo se fortalece. E por mais que não seja palpável, por mais que eu não pegue nisso, a energia é tão forte que ela conduz a vida, né? A nossa vida, a vida de uma sociedade, a vida de uma comunidade, né? Todo mundo vai dentro, vai seguir o direcionamento daquele inconsciente coletivo, né?
E nem sempre ele tá muito legal ali, né? Às vezes ele precisa de uma ajudinha. Aí vem o soltar, né? A gente falou já um pouquinho do soltar. O Hélio Couto vai falar do racismo, por exemplo. Não só do racismo, né? Racismo, LGBTQIA+, né? Hoje, como é que fala? A gente está tendo uma sombra muito grande em cima dos transgêneros, né? Que está virando uma coisa que não precisava. E por quê? Por que que eu não aceito o diferente? E por que que ele que é o diferente? Será que não sou eu o diferente? Por que que ele é o diferente? Né? E tudo isso é o quê? Sombra, eu não aceito a diferença do outro, entre aspas, eu não aceito a personalidade, a característica do outro, eu não aceito o que o outro faz na vida dele, mas eu nem conheço a pessoa não está nem aqui e eu tô lá, né? Hoje a gente tem aí a cultura do cancelamento. O que que é isso? É uma grande sombra coletiva, né? E a sombra coletiva começa no individual, né? E por que que eu tenho tanta, é, tanto problema com o outro? Por que que a vida do outro e o jeito que o outro leva a vida dele me incomoda tanto? Se o outro tá nem na mesma cidade que eu, não faz nem parte da minha, sabe? Eu não preciso seguir a pessoa nas redes sociais. Não, mas eu sigo para atacar a pessoa. A sombra grita, né? A sombra tá ali gritando. Cada cancelamento, cada post, né? Cada hater. Agora são os haters. Cada hater é uma sombra falando, pelo amor de Deus, filho, me ajuda aqui, ó, tô gritando. Eu virei um post e você não tá notando que eu tô aqui. Você tá ali batendo no outro virtualmente e está achando que o problema é do outro, né? Isso é a sombra falando, me resolva, pelo amor de Deus, né? E tudo de bom e tudo de ruim, né? Porque às vezes eu tenho problema com o outro, não porque eu acho o outro ruim, mas porque lá no fundo eu queria ser igual ao outro. Eu queria ter a força do outro, eu queria ter a coragem do outro, eu queria ser leve igual ao outro, eu queria ser autêntico igual ao outro, mas eu não tenho coragem. Eu não tenho força para aquilo. Eu acho que eu não vou dar conta, né? Então, lembrando que a sombra também é tudo de bom e tudo de ruim. Não só ruim, mas coisas que às vezes que a gente queria ter, que a gente queria ser, que a gente queria fazer. Às vezes o que dá raiva na pessoa é algo, é uma força da pessoa que eu não tenho. Olha, aquela pessoa tem um ímpeto, ela vai, ela faz, ela dá a cara para bater, ela é empreendedora e eu estou chamando a pessoa de vários nomes que não tem nada a ver, mas é porque às vezes me falta aquilo, eu queria ter esse ímpeto, eu queria ter essa força, eu queria ter um pouquinho dessa personalidade, mas eu não resolvo a sombra, né? Aí eu acho que o problema é da pessoa. Então a pessoa fica lá me incomodando. É, E aí fala bastante, né, dessa observação que a gente tem que fazer, dessa análise. Aí ele vai falar da arte, né, que a arte é uma das grandes ferramentas para a gente descobrir a nossa sombra, né? Tá aí a arte-terapia, tá aí o psicodrama, tudo isso vem trazer para a gente, né? Quantas pessoas falam que depois que foram fazer alguma coisa, se descobriram, se liberaram, né? E eu falo por mim, eu, né, estava até falando com o Douglas, a minha primeira formação é como atriz. Eu fiz teatro e participei da vida teatral durante 20 anos. E o teatro, ele
foi o que me ajudou em várias formas. Eu era uma criança hiperativa, então primeiro me colocaram no balé, né? O próprio médico falou, ó, põe essa criança no balé, porque o balé vai dar o contraponto, que a criança tá aqui, né? E aí o balé tá lá, né? Né? Música clássica, todos os movimentos muito bem limpos, executados, tudo muito fechadinho, né? E também fui uma criança muito tímida, que não falava com ninguém, né? Que não conseguia me expressar. E com o teatro eu fui, né? Se hoje eu estou aqui falando, né? Se eu criei um canal no YouTube, se eu subi num palco, se eu apresento meus trabalhos, se hoje eu falo pelos cotovelos, é porque eu fiz 20 anos de teatro, né? Porque antes eu não pensaria, eu era aquela criança que andava olhando para baixo, assim, eu tinha até medo de olhar para a cara das pessoas, né? Então, porque o teatro, a arte, né? Eu falo pelo teatro porque é o meu, é o meu terreno, né? Mas tudo, eu vou fazer uma dança, eu não consigo ir para frente, tem alguma sombra ali que está me impedindo. Eu tenho corpo, eu tenho, né? Eu tenho vida. Como que eu não posso dançar? Né? Eu posso não dançar igual a primeira bailarina do Teatro Municipal de São Paulo, mas eu posso dançar, né? O que me impede de dançar se eu tenho todos os recursos para dançar? O que me impede de pegar uma argila e fazer alguma coisa? Ou então a sombra vai me dizer aquilo. Quantas crianças, né, foram ajudadas por conta de desenho que fizeram na escola? A professora pediu para fazer um desenho, desenha papai e mamãe. E aí a pessoa, né, a criança desenhou uma cena horrenda, alguma coisa que, né, na hora a professora bateu o olho e falou, isso não está certo. Quantas crianças foram ajudadas com isso, né? Então, a arte, ela, se a gente deixa, ela consegue orientar a gente, porque às vezes a gente não consegue raciocinar, racionalizar, às vezes a gente não consegue trazer essa sombra para o consciente de uma maneira racional, mas aí a arte pode ajudar a gente. A arte pode liberar essas energias, a arte pode desatar esses nós, e às vezes nós que a gente nem sabia que tinha, né? Hoje, vendo a minha trajetória no teatro, foi a minha primeira grande escola de autoconhecimento. O que eu era antes de fazer teatro e o que eu fui depois de fazer teatro é um salto quântico, assim, né? Por quê? Porque no teatro a gente tem que entrar para dentro e personagem, e aí às vezes o personagem tem o mesmo trauma que você e você nem estava sabendo. Ai, gente, quanta aula que eu fiz, que o povo sai chorando, sabe? Já teve curso que eu fiz de gente ficar em posição fetal chamando a mãe. Assim, eu vi cada coisa no teatro, por quê? Porque é isso, acessou. De alguma maneira, acessou onde é que precisava limpar. Aí, às vezes, a pessoa nem sabia daquilo, né? Levantou, enxugou as lágrimas. Nossa, gente, estou tão leve. No dia seguinte, a pessoa, né? Nossa, aquela aula, depois daquela aula, alguma coisa mudou em mim. A pessoa nem sabe. Né? Isso era uma coisa que eu falava muito na faculdade. Falei, gente, tem que ter um terapeuta acompanhando os alunos de teatro. Porque a galera enlouquece aqui, o povo não tem quem pegar na mão, né? A pessoa tá ali colocando a mão em trauma, colocando a mão em trauma, numa aula, quarta-feira, às 2 horas da tarde. E dali vai trabalhar. Ou e dali vai para outra aula
metodologia científica. Então, a pessoa acabou de sair da posição fetal e vai lá para a aula de metodologia científica, assim, né? Era muito louco, assim. Então, a arte, ela instiga isso, ela consegue trazer, ela consegue comunicar o que muitas vezes, né, a nossa mente racional não consegue, né? Então, é uma ferramenta, assim como a yoga. A yoga, né, no início da yoga, não existiam problemas em fazer todas aquelas asanas, né, todas aquelas posições, né? A yoga é uma coisa muito maior, né, do que um exercício físico. Ela é extremamente conectada com o espiritual, né? Se a gente for pegar a história, o desenvolvimento da yoga, dos yogis, né? Era uma galera que estava um ponto fora da curva, assim. E por quê, né? Porque quando foi criada ainda não tinha sombra, a sombra ainda não tinha materializado, ainda não tinha se solidificado. Então, o movimento era livre, porque a alma era livre. É muito bonito, assim, essa passagem, essa história, né? E a yoga é um dos grandes também, um dos grandes exemplos que ele dá para liberação dessa sombra. Para você, né? A yoga é muito fluida também. Então, ela vai fazer esse trabalho, né? De transcender, de sair, de liberar a energia, até porque trabalha com chakra, até porque trabalha com alinhamento, né? Então, ela vai trabalhar todos os processos. Então, ela vai trabalhar a sua respiração, ela vai trabalhar o seu corpo, músculo, né? Físico, vai trabalhar o mental, vai trabalhar o emocional, vai trabalhar alinhamento de chakra. Então, assim, fora que tem a filosofia em volta, né, que não é só aquele momento do movimento, né, o yogi, ele é yogi o tempo inteiro, né, você não, né, você pode, tinha um grande yogi que falava, né, você pode fazer yoga no ônibus, porque não é só um movimento, é uma filosofia de vida, né? É um caminho espiritual. E se a gente for pensar nos filósofos, os grandes filósofos, eles eram atletas, né? Os maiores filósofos foram grandes atletas, cuidavam muito do físico, né? Porque estava tudo alinhado. A gente é mente, corpo e espírito, né? É que a ciência, a única coisa palpável para a ciência explicar é o corpo, né? Então, hoje a gente sabe dos benefícios de fazer exercício, de manter uma atividade física, a gente sabe tudo que acontece dentro do nosso corpo, mas e essa mente, né? O que é a mente? Se você pergunta para o neurocientista o que é a mente, não tem resposta. A gente sabe o que é o cérebro, a gente sabe as conexões cerebrais, a gente entende dos neurônios, a gente, né? Mas e a mente? E essa coisa que deixa a gente vivo e que quando não, né? Teve morte, a pessoa morreu, o corpo está funcionando, mas a pessoa morreu. Mas o que foi embora, né? Essa coisa a gente, né, não consegue. Só que a gente está ligado, né? A ciência ela foi dividindo as coisas, né? Ela foi dividindo. Então, eu consigo, eu só acredito no que eu consigo comprovar. Eu só acredito no científico, mas aí não dá. Porque e o tanto de coisa que a gente não explica e a gente vive, né? Então, o yogi, os filósofos, eles tinham isso unido, né? Mente sã, corpo são, mente sã. Porque a gente é mente, mas a gente é corpo, mas a gente também é mente. Eu não posso olhar só para um lado da minha vida e o outro lado.
Aí o outro lado não recebe energia, né? Se não está recebendo energia, está indo para a sombra. Está indo para a sombra, está lá começando a encher a represa, né? Eu estou lá construindo a barragem, enquanto eu construo a barragem, a água vai enchendo ali, porque eu represei a minha energia, né? Que mais? E aí, né, o objetivo inicial da yoga era que todas as pessoas praticassem e atingissem a unificação com Shiva e Shakti, né, que é o deus deles, né? Shiva é o deus, né? Essa energia maior, essa força extraterrena, né? Que está junto de nós o tempo inteiro, né? Quem não tem uma história extrasensorial para contar, né, gente? E aí tem algumas indicações, né? O quadro Guernica, né? Que é o quadro Guernica, se não é uma sombra, se é né? É um quadro gigantesco com as sombras da guerra, né? O filme A Promessa, William Blake também tem umas gravuras maravilhosas, né? Que é tudo junto ao mesmo tempo. É uma coisa maravilhosa aquilo, né? É um dragão vermelho, né? O Hannibal, o alienista, Casamento entre o Céu e o Inferno, Primavera, aí alguns livros. Ah, não, também é o capítulo do livro desse. Primavera Silenciosa, o Cisne Negro é bem legal, né? O Cisne Negro é o combate ali das sombras, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu tenho um canal Filosofias Aleatórias, é o meu canal. Lá tem bastante vídeo sobre filosofia, né? Tem comentário desse livro lá em capítulos, é, neurociência, neuropsicologia, enfim, toda a minha trajetória de estudos foram acabando virando vídeo no canal, né? Depois de um certo tempo, eu senti necessidade né? Como um clube do livro, né? A gente sente necessidade de falar, né? De comunicar aquilo que a gente aprendeu e trocar figurinha com outras pessoas que vão trazer mais coisas, né? E vão agregar nesse ensinamento, que é um caminho, né? Aí para todos sempre. E é isso, tem meu Instagram também. Eu acho que está tudo aqui no comecinho, né? Eu acho que o Douglas vai deixar lá no, no grupo, né, Douglas, o material. Isso mesmo. Aham. Então, E lá vai estar com o link para o seu YouTube, para o curso que também que você está ministrando. Fala um pouco do seu curso também, Thalita, por favor. sim, tem um curso mensal, começa agora em setembro, toda terça de cada mês. O curso vai durar, tem duração de um mês, com encontros todas as terças, das 19 às 20h30. E aí, nesse curso, eu vou passar um pouquinho. Então, vai ter um pouco de sombra psicológica, vai ter um pouquinho de subconsciente, né? Subconsciente falando dentro da neurociência, dentro da neuropsicologia, como que a gente consegue unir essa parte espiritual com essa parte da ciência, o que que uma fala da outra. Vou falar de estoicismo também, que é essa filosofia que é bem prática, né? Que originou a terapia cognitivo-comportamental. Então, trazer práticas, né? O estoicismo é uma filosofia muito prática, com muito exercício. A ideia do curso não só trazer teoria, mas, beleza, muito bonito isso, mas como que eu faço isso na prática, né? Como que eu ponho isso no meu dia a dia? Que exercício que eu faço para chegar nesse resultado, né? Então, vai ter isso também. E também vamos passar um pouquinho pelas leis universais, né? Aqui eu falei um pouquinho da causa e efeito, da lei do ritmo,
do gênero, né? São 7 leis aí que regem aí as energias, né? As forças aí do universo. E vou passar, e assim, de uma maneira prática. Beleza, para que eu vou saber da lei da causa e efeito? Para que eu vou saber que tudo vibra? O que isso na minha vida diária tem a ver, né? É o que eu falei, é trazer um pouquinho dessa cultura nesse sentido, né? Dessa cultura oriental de o ritual junto com o prático, já que a gente é terreno, mas ao mesmo tempo a gente tem um pezinho lá no espiritual. Então a ideia do curso é dar uma mescladinha nisso aí de forma bastante prática. Legal, Thalita. E você também pode estar permitida a colocar no grupo, viu, o seu curso, viu? Para o pessoal conhecer também, o pessoal que não Legal, participou. vou colocar o link Eu lá. achei bem interessante, eu dei uma olhadinha antes, achei bem interessante, deu até vontade de fazer também, viu? Super bem-vindo. Inclusive, né, Obrigado. até falei com o Douglas, todo mundo do Clube do Livro, do Clube do Desenvolvimento Pessoal, tem 10% de desconto no curso. É um curso super acessível e para a gente também ter essa troca, né? Eu tenho muita coisa online, eu tenho curso online também, que você vai lá, compra e faz o curso, que aí é só estoicismo, é bem focado no estoicismo. Mas esse eu quero, enfim, que a gente possa, depois de cada aula, bater um papo, né, conversar, então, para ter mais interação também. Mas Muito vou deixar obrigado, viu, todos os Thalita? links lá, tá? Eu ia abrir um pouco para discussão, mas não sei se o pessoal se o pessoal ainda quer continuar, porque nós ficamos 2 horas já. E esse é o nosso. A gente sempre conversa de deixar um limite de 2 horas, né? Mas não sei, alguém quer dar uma palavra breve de alguma coisa? Só dar os parabéns para a Thalita, tá? Eu não tinha lido o livro e Obrigada, adorei Douglas. ter conhecido Legal. sobre o livro através de você. Que Me bom. conectei com várias partes e estou super interessado em ler agora. Que bom, que bom. Essa é a ideia. Eu queria dar os Legal, parabéns Roger. também. Muito obrigado. Muito boa a Ô, palestra, Frido, gostei muito. Tudo bem, Dan? tudo Ó, bem? Como que você está? anotei quase um monte de coisa aqui Que para mostrar que eu Ah, ótimo. gostei. que legal. Eu Fico também, muito ó. feliz, gente. Fico Gostei muito muito. feliz. Muito obrigado. Gostei mesmo. Traz para a vida, né? Muito. Muito Legal, bom. Eu quero aproveitar também e te parabenizar, agradecer a oportunidade. E foi muito interessante pegar assim muitas ideias que enriqueceram. Realmente eu fiquei muito curioso para estudar muitas questões aí que você trouxe para a nossa reflexão. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Nossa, obrigada aí, gente, pelo feedback. Que bom, que bom. Gente, vale muito a pena ler o livro, Vale. porque o que o Jung fala a gente não entenderia como leigo, né? E o Hélio Couto, ele explica de uma forma muito prática, seria uma forma assim, não posso dizer, para gente que é leigo Acessível, mesmo, né? né? Didático. Acessível, essa é a palavra, isso. Então, vale muito a pena vocês lerem o livro. Eu quero dar o parabéns de novo para a Thalita, ela que vai desligar para a gente hoje, porque ela é nossa anfitriã. Eu queria agradecer a presença de todos e por ela ter aceitado o convite de estar com a gente aqui. Eu que agradeço. Né? E avisar que dia 6 de outubro a gente vai ter outro encontro, que é o de inteligência emocional, também gratuito, online. Todos estão convidados a participar, tá bom? Obrigado, Douglas, pelo convite, cara. Prazer te rever. É isso. Oi. Douglas, então, desculpe, eu não estava conseguindo entrar aqui, consegui só agora. E eu queria agradecer. Thalita, eu não li o livro, eu li com você, né? Porque eu li o livro ouvindo você, todos os capítulos, e foi muito bom, gostei muito. Eu fiquei com muita vontade de ler o livro. Opa, que bom, gente. Ó, tenho certeza Mas que você é muito boa, você explica muito bem, eu adorei você, gostei muito. Obrigada, gente. Eu Parabéns. sou apaixonada nesses assuntos. Obrigada pela sua contribuição. Eu que agradeço a presença de vocês, gente. Eu também adorei a energia aí. Thalita, muito obrigado. Tá? Obrigado. Olá, Thomas. Aqui obrigado, já viu? 2 horas de madrugada, vou dormir agora. Oh, meu Deus! Muito obrigado por ter participado até agora. Tchau. Tchau, Queridos, gente. muito obrigado. Boa noite. Abração. Beijo, Muito obrigado. obrigada. Até mais. Obrigado, Thalita. Tchau, tchau. Abração. Tchau.